A continuação do capítulo 3 de Baruque transforma a crise do exílio em uma meditação teológica. O sofrimento de Israel não se deve à fraqueza de Deus, mas ao abandono da sabedoria, que é a lei. Essa sabedoria, que o mundo inteiro não pode alcançar com seu poder e riqueza, foi gratuitamente revelada por Deus a Israel e finalmente habitou na terra, preparando o caminho para a esperança messiânica. Vamos à leitura. Baruque, capítulo 3, dos versículos 9 ao 38. Escuta, Israel, os mandamentos de vida. Medita a fim de que aprendas a prudência. Donde vem, Israel, donde vem, que te encontras em terra inimiga, que definhas em solo estranho, passas por imundo qual cadáver, e és contado entre os ocupantes dos túmulos? Negligenciaste a fonte da sabedoria. Se houvesses caminhado pelas sendas de Deus, poderias habitar para sempre na paz. Aprende onde se acha a prudência, a força e a inteligência, a fim de que saibas, ao mesmo tempo, onde se encontram a vida longa e a felicidade, o fulgor dos olhos e a paz. Quem jamais encontrou sua morada e penetrou em seus domínios? Onde estão os chefes das nações que domavam os animais da terra e brincavam com as aves do céu, que entesouravam prata e ouro, em quem os homens confiavam e cujos bens são inesgotáveis? Onde estão aqueles que trabalham a prata com dificuldade? Nada resta de suas obras. Desapareceram, desceram à habitação dos mortos, e outros subiram ao lugar deles. Os mais jovens viram o dia e habitaram a terra. Não descobriram, porém, o caminho da sabedoria, nem conheceram a senda que a ela conduz. Também seus filhos não alcançaram e longe permaneceram de seu caminho. Dela não se ouviu falar em Canaã, nem foi vista em Temã. Mesmo os filhos de Agá, à procura de prudência terrestre, e os negociantes de Mercã e Temã, os amigos de provérbios e os desejosos de prudência, não puderam conhecer o caminho da sabedoria, nem dela obter informações sobre sua pista. Ó Israel, quão imensa é a casa de Deus! Como é vasta a extensão de seus domínios! Sim, é vasta, imensa, ampla e limitada. Lá nasceram os famosos gigantes antigos, de estatura imensa e alma de guerreiros. Não os escolheu Deus, nem lhes mostrou o caminho da sabedoria, e por falta de sagacidade pereceram, vítimas da própria estultícia. Quem escalou o céu a fim de procurar sabedoria e a trouxe para baixo das nuvens? Quem atravessou o mar para encontrá-la e adquiriu a preço de ouro mais puro? Ninguém conhece o caminho que ela conduz, nem sabe a pista que lá o possa levar. Somente aquele que tudo sabe a conhece, e por efeito de sua prudência a descobre. Aquele que criou a terra para tempos que não findam, aquele que de animais a povoou, aquele que lança o relâmpago e o faz brilhar, que o chama e ele bramindo obedece. Brilham em seus postos as estrelas e se alegram e a chama, e respondem, aqui estamos, e jubilosas refugem para o seu Criador. É ele o nosso Deus, com ele nenhum outro se compara. Conhece a fundo os caminhos que conduzem à sabedoria, galardoando com ela Jacó seu servo e Israel seu favorecido. Foi então que ela apareceu sobre a terra, onde permanece entre os homens. O capítulo 4 de Baruque é, em essência, uma mensagem de esperança e conversão no meio do sofrimento. Ele reafirma que a identidade de Israel reside na lei e sabedoria de Deus e garante que o castigo é temporário. A mãe que chora verá seus filhos retornarem em glória e esplendor. Baruque, capítulo 4. Ela é o livro dos mandamentos divinos e a lei que subsiste para todo sempre. Todos aqueles que a seguem adquirirão a vida, e os que a abandonam morrerão. Volta para ela, Jacó, abraça. Caminha ao seu encontro, ao esplendor da sua luz. Não entregues a outros esta glória, nem relegues esta salvação à nação estrangeira. Ditosos somos nós, Israel, porque a nós foi revelado o que agrada a Deus. Coragem, povo meu, que trazeis o nome de Israel. Fostes em verdade vendidos aos pagãos, não porém para ser desaniquilados. Por haverdes desencadeado a cólera divina, é que fostes entregue aos inimigos. Havíeis exasperado o vosso Criador, ofertando sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o vosso Criador, o Deus eterno, e contristastes Jerusalém,
vossa nutriz. Esta viu precipitar-se sobre vós a ira divina e clamou: escutai, vizinhas de Sião. Fez-me Deus suportar cruel tormento. Assisti à deportação de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os educara com alegria e fui obrigada a deixá-los partir com lágrimas de luto. Que ninguém se regozije com minha viuvez e meu desamparo. Por causa dos pecados de meus filhos vivo desolada, já que se afastaram da lei de Deus, negligenciando seus mandamentos, afastando-se dos caminhos de seus preceitos e não seguindo a vereda da disciplina segundo sua justiça. Vinde, vizinhas de Sião, pensai na deportação de meus filhos e filhas que o Eterno lhes infligiu. Lançou contra eles um povo longínquo, povo insolente, de linguagem bárbara, sem respeito pelo ancião, sem piedade para com o pequenino. Roubou à viúva os bem-amados, deixando-me sozinha sem as minhas filhas. E que posso eu fazer por vós? Somente aquele que vos infligiu esses males pode salvar-vos das mãos de vossos inimigos. Ide, filhos meus, ide, quanto a mim permanecerei na solidão. Tirei minhas vestes dos dias de paz para revestir-me do saco dos suplicantes. Até meu último dia invocarei o Eterno. Coragem, meus filhos, e vós também orai a Deus, a fim de que vos salve da mão poderosa de vossos inimigos. Do Eterno espero a vossa libertação. Espero que do Santo me venha alegria. Pela misericórdia em breve vos será concedida pelo Eterno vosso Salvador. Entre lágrimas e coberta de luto deixei-vos partir. Deus, porém, vos devolverá a mim para uma eterna alegria. Porque as vizinhas de Sião, que viram a vossa deportação, verão em breve Deus conceder-vos a libertação, seguida de imensa glória e de fulgor emanando do Eterno. Suportai, filhos meus, com paciência o golpe da cólera divina. Fostes perseguido por vossos inimigos. Em breve, porém, assistireis à sua ruína, e sobre suas cervizes poreis os pés. Meus delicados filhos tiveram de andar por ásperos caminhos, acossados qual rebanho roubado pelo inimigo. Coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu se lembrará de vós. Quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Porquanto aquele que sobre vós precipitou a catástrofe vos concederá, com a libertação, eterno regozijo. Coragem, Jerusalém, aquele que te deu nome te consolará. Miseráveis os que te maltrataram e que se regozijaram com tua ruína. Miseráveis as cidades em que teus filhos conheceram a servidão. Miserável aquela que conservou teus cativos. Em verdade, assim como se regozijou com tua queda e triunfou quando de tua ruína, assim também vai gemer com a própria desolação. Aniquilarei a altivez de sua numerosa população, e sua arrogância se transformará em luto, porque um fogo constante vindo do Eterno a atingirá, e gênios maus vão persegui-la por muito tempo. Jerusalém, volta o teu olhar para o Oriente, vê a alegria que te vem de Deus. Olha, eis que volta os filhos, que virás partir. Chegam do Oriente e do Ocidente, a voz do Altíssimo, repletos da alegria que lhes dá a glória de Deus. O capítulo 5 de Baruque é o ápice da mensagem de consolo no livro. Após a confissão dos pecados e a exortação à sabedoria, ele apresenta a visão da restauração completa e definitiva. É uma profecia de esperança que se cumpre na salvação oferecida por Deus, transformando a tristeza do exílio na glória e alegria da Jerusalém restaurada. Baruque, capítulo 5. Tira Jerusalém a veste de luto e de miséria, reveste para sempre os adornos da glória divina. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar à terra e sobre todos os céus teu esplendor. Eis o nome que te é dado por Deus, para todo sempre. Paz da justiça e esplendor do temor de Deus. Ergue-te, Jerusalém, galga os cumes e olha para o Oriente. Olha ao chamado do Altíssimo. Reúne-se teus filhos desde o poente ao levante. Felizes por se haver Deus lembrado deles. Quando de ti partiram, caminhavam a pé, arrastado pelos inimigos. Deus, porém, te devolve conduzidos com honras, quais príncipes reais. Porque Deus dispôs que sejam abaixados os montes e as colinas,
e enchido os vales para que se una o solo, para que Israel caminhe com segurança sob a glória divina. As florestas e as árvores de suave fragrância darão sombra a Israel por ordem do Senhor. Em verdade, é o próprio Deus quem conduz Israel, pleno de júbilo no esplendor de sua majestade, pela sua justiça, pela sua misericórdia. Hoje iniciamos o livro de Tito. Nesse capítulo 1, serve, portanto, como uma carta de credenciais para Tito e um manual de recrutamento para a liderança. A mensagem principal é que a sã doutrina, o ensinamento correto, deve ser protegida por líderes que a demonstrem não apenas em suas palavras, mas, acima de tudo, em seu caráter irrepreensível. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o profundo conhecimento da verdade, que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, prometida em tempos longínquos por Deus, veraz e fiel, que na ocasião escolhida manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Deve ser escolhidos entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta ou insubordinação. Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível, como o administrador que é posto por Deus, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que a contradizem. Com efeito, há muitos insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhe a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém, e isso por vil espírito de lucro. Um dentre eles, o profeta deles, disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. Esta asserção reflete a verdade. Portanto, repreende-o severamente, para que se mantenham sãos na fé, e não deem ouvidos a fábulas judaicas, nem a preceitos de homens avessos à verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até a sua mente e consciência são corrompidas. Proclamam que conhece a Deus, mas na prática o renegam. Detestáveis que são, rebeldes e incapazes de qualquer boa obra. O resumo do Salmo 115 é um compromisso público de gratidão eterna. O salmista transforma sua experiência de sofrimento e livramento em uma declaração de serviço e adoração. A mensagem central é que, em face da fidelidade de Deus, que valoriza a vida de seus servos, a única resposta adequada do ser humano é a dedicação total da própria vida no culto de louvor e gratidão. Também iremos ver o Salmo 116, o menor salmo da Bíblia. O resumo dele é conciso do motivo do louvor. Deus deve ser louvado por todos os povos, porque ele age com grande e eterna bondade em favor de seu povo. O livramento de Israel serve como prova e testemunho da fidelidade de Deus, convidando todas as nações a reconhecerem a sua verdade. Salmo 115. Conservei a confiança ainda quando podia dizer: em verdade, sou extremamente infeliz. Em meu pavor eu dizia: o homem é um apoio falaz. Mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo que ele me tem dado? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo. É penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Senhor, eu sou vosso servo, filho de vossa serva. Quebrastes os meus grilhões. Irei oferecer-vos um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no teu recinto, ó Jerusalém. Salmo 116. Aleluia! Louvai o Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos,
porque sem limites é a sua misericórdia para conosco e eterna a fidelidade do Senhor. O resumo de Eclesiástico capítulo 29 estabelece que a caridade do empréstimo é um dever que cumpre o mandamento, mas não deve ser praticada com os olhos abertos para a realidade da natureza humana. O sábio exorta a generosidade, mas ao mesmo tempo alerta sobre a ingratidão e a desonestidade que podem transformar um ato de bondade em causa de prejuízo e inimizade. Esta seção equilibra o ideal da misericórdia com o realismo prático da vida em comunidade. Eclesiástico capítulo 29, dos versículos 1 ao 9. Aquele que tem compaixão empresta com juros ao seu próximo. Aquele que tem a mão generosa guarda os mandamentos. Empresta a teu próximo quando ele estiver necessitado. E de teu lado, paga-lhe o que lhe deves, no tempo marcado. Cumpre tua palavra e procedes lealmente com ele, e acharás em toda ocasião o que te é necessário. Muitos consideraram como achado o que pediu emprestado, e causaram desgosto àqueles que os ajudaram. Até que se tenha recebido, beija-se a mão de quem empresta. Com voz humilde, fazem-se promessas. Mas chegando o tempo de restituir, pedem-se prazos. Só se tem palavras pesarosas e queixas, e toma-se como pretexto a dificuldade da época. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se a princípio, restitui em seguida só a metade da quantia e a considera como um lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro, e dele se faz gratuitamente o inimigo. Ele o paga com ofensas e maldições, e paga com o mal o bem que recebeu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.